Os prazeres dos antigos imperadores romanos podem nos parecer surpreendentes, até mesmo incomuns, mas vão além do que consideraríamos simples entretenimento. Eles nos permitem vislumbrar uma sociedade que, embora distante no tempo, compartilhava preocupações com poder, moralidade e relações pessoais. Hoje, viajaremos ao coração do Império Romano para descobrir os costumes dos primeiros imperadores. Uma jornada que nos convida a refletir sobre como as ações desses homens podem ter moldado o destino de um império inteiro. Se você está pronto para conhecer mais sobre esses líderes intrigantes, deixe seu like e me acompanhe nessa viagem pela história. Vamos lá! Comecemos com Augusto, o primeiro imperador romano, uma figura-chave na história do Império. Após a queda da República, Augusto, anteriormente conhecido como Otaviano, conseguiu consolidar seu poder depois de derrotar Marco Antônio na Batalha de Áxio, em 31 a.C. Sua ascensão ao trono marcou o início de um novo sistema político, o Império Romano. Embora a República já não existisse, Augusto se apresentava ao povo como o restaurador da paz e da ordem. Durante seu governo, Augusto implementou uma série de reformas sociais e legais que promoviam a moral pública e a estabilidade familiar. Ele criou leis severas contra o adultério e incentivou a monogamia e a natalidade entre as classes altas. Seu objetivo era transformar Roma em uma cidade de famílias fortes e virtuosas. No entanto, o que muitos não sabiam era que as próprias ações de Augusto nem sempre refletiam os ideais que ele promovia. Por exemplo, seu casamento com Lívia Drusa, uma mulher influente, foi visto por muitos como uma aliança política mais do que pessoal, especialmente porque Augusto a tomou como esposa logo após se divorciar de sua então esposa, Escribonia, no mesmo dia em que ela deu à luz sua filha. Essa união nunca gerou herdeiros, o que criou incertezas sobre sua sucessão. Para piorar, sua filha Júlia, fruto do primeiro casamento, foi acusada de adultério e exilada nas Ilhas Tremiti, demonstrando que, apesar dos esforços de Augusto para reformar a moral romana, as regras não se aplicavam da mesma forma aos imperadores e ao povo comum. Além disso, Augusto era conhecido por suas muitas contradições. Embora fosse visto como um moralista, sua vida privada era repleta de casos amorosos e desvios das normas que ele mesmo impôs. Nos últimos anos de sua vida, Augusto teria demonstrado uma preferência por virgens, algumas das quais foram escolhidas para ele por sua própria esposa, Lívia. Esse contraste entre o que ele pregava e o que praticava nos dá uma visão mais humana e complexa de um dos imperadores mais influentes da história. Após a morte de Augusto, o trono foi herdado por Tibério, seu enteado e sucessor. No início, Tibério se mostrou um imperador competente e prudente, mas seu reinado tomou um rumo sombrio quando ele se afastou do povo romano. Em 26 d.C., Tibério se retirou para a ilha de Capri, onde seu lado mais obscuro veio à tona. Em Capri, Tibério se afastou completamente da vida pública, deixando a administração do império nas mãos do prefeito Sejano. Esse retiro não foi apenas um afastamento político, foi o início de um período de decadência e excessos. Disse que Tibério deu vazão aos seus instintos mais baixos na ilha, onde organizava orgias e outras práticas libidinosas sem restrições. Entre seus hábitos mais perturbadores estava o dos chamados peixinhos, ou como ele os chamava, jovens treinados para nadar entre suas pernas e lamber seu corpo, em um dos segredos mais sombrios do império. Além desses comportamentos escandalosos, o imperador cercava seu isolamento com uma atmosfera de perversão, decorava seus aposentos com esculturas e pinturas eróticas e mantinha bibliotecas cheias de manuscritos sobre práticas sexuais, que ele usava como guias. O povo romano, na sua maioria alheio a esses excessos, não sabia como interpretar o comportamento do seu imperador. A morte de Tibério, no ano 37 d.C., não foi lamentada pela maioria dos romanos. Na verdade, o povo pareceu aliviado com sua partida, pois as histórias sobre seu comportamento ultrapassavam os limites do tolerável. Apesar de sua fama de imperador cruel e excêntrico, Tibério deixou uma marca indelével na história do Império Romano, representando uma figura cheia de contradições entre o poder imperial e as mais obscuras inclinações humanas. O reinado de Calígula, o terceiro imperador de Roma, começou com grandes expectativas. Filho do amado general germânico, ele gozava de uma popularidade inicial entre o povo romano. No começo, sua ascensão ao trono foi recebida com alegria, já que muitos viam nele uma esperança para o futuro de Roma.
No entanto, a história de Calígula tomaria um rumo inesperado, e ele se tornaria um dos imperadores mais temidos e cruéis que Roma já conheceu. Nos primeiros meses de seu governo, Calígula parecia ser o líder promissor que Roma precisava. Foi recebido com entusiasmo pelos soldados, que o viam como o herdeiro de seu amado pai. No entanto, após adoecer gravemente no ano 37 d.C., algo mudou nele. Após a recuperação, Calígula começou a apresentar sinais de loucura e tirania, e seu governo transformou-se numa série de excessos que surpreenderam até os mais próximos a ele. Disse que, depois da doença, Calígula tornou-se um homem completamente diferente. Ficou conhecido por seus luxos extravagantes, sua ganância desmedida e sua brutalidade com aqueles que ousavam desafiá-lo. Seus atos de violência eram tão imprevisíveis quanto seus abusos de poder. Entre os episódios mais famosos está a suposta ordem de nomear seu cavalo, Incitatus, cônsul de Roma. Isso não foi apenas um ato de zombaria, mas uma demonstração clara de seu desprezo pelo Senado e pelas instituições tradicionais romanas. Mas os excessos de Calígula não se limitavam à política. Sua vida pessoal foi marcada pela promiscuidade e pela perversão. Disse que cometeu incesto com suas irmãs, Agripina, a jovem, e Drúxila, e que sua corte se tornou um centro de devassidão. Os relatos sobre seu comportamento são tão extravagantes que é difícil distinguir a realidade da invenção popular. No entanto, é inegável que Calígula espalhou o medo entre os romanos. A impopularidade de Calígula cresceu à medida que suas decisões erráticas se multiplicavam, e no ano 41 d.C., após apenas 4 anos no poder, ele foi assassinado em uma conspiração do Senado, com a cumplicidade dos pretorianos. Aos 28 anos, sua vida chegou ao fim, mas seu legado de crueldade e loucura ficou marcado na memória coletiva de Roma. Após o assassinato de Calígula, o trono foi ocupado por Cláudio, tio do jovem imperador morto. Embora Cláudio fosse considerado um homem desajeitado, gago e fisicamente fraco, tornou-se um imperador surpreendentemente competente. Sua ascensão foi tão inesperada que muitos em Roma acreditavam que ele seria um governante fácil de manipular. No entanto, Cláudio demonstrou ter uma mente aguçada para a política e, durante seu reinado, realizou diversos avanços significativos para o império, incluindo a expansão para a Britânia e melhorias nas infraestruturas romanas. Apesar de seu sucesso político, a vida pessoal de Cláudio foi marcada por relacionamentos amorosos complexos e contraditórios, o que gerou tanto admiração quanto escândalos. Cláudio casou-se 4 vezes, e seus casamentos foram mais políticos do que afetivos. Seu primeiro casamento, com Plautina, terminou em divórcio por causa do adultério dela. Seu segundo casamento, com Urgulanel, também fracassou por razões políticas, enquanto seu terceiro casamento, com Valéria Messalina, uma mulher extremamente ambiciosa, desencadeou uma série de escândalos que marcariam o reinado de Cláudio. Messalina, conhecida por sua promiscuidade insaciável e sua habilidade em manipular os homens ao seu redor, acabou se envolvendo com um senador chamado Caio Cílio. O escândalo foi tão grande que, ao saber da traição, Cláudio temeu que sua esposa e o amante estivessem conspirando contra ele. Então decidiu mandar executar os dois, uma decisão que surpreendeu até seus aliados mais próximos. Apesar das traições das esposas, Cláudio nunca perdeu a disposição de casar-se novamente. Seu último casamento foi com Agripina, a jovem, que, assim como Messalina, era ambiciosa e manipuladora. Agripina, bisneta de Augusto, mãe de Nero e sobrinha de Cláudio, tinha a ambição de ver seu filho no trono. Acredita-se que, para isso, ela tenha envenenado Cláudio, garantindo assim a ascensão de seu filho adotivo. Embora o reinado de Cláudio tenha sido notável por suas reformas e pela expansão do império, suas escolhas matrimoniais e a influência de suas esposas deixaram uma marca profunda em seu governo. Apesar de suas fraquezas pessoais, Cláudio conseguiu realizar grandes feitos para Roma, ainda que sua vida privada tenha sido constantemente envolta em controvérsias. Nero, o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, chegou ao poder ainda muito jovem, adotado por Cláudio aos 13 anos de idade. Aos 17 anos, após a morte de Cláudio, Nero assumiu o trono. Nos primeiros anos de seu governo, Nero foi guiado por sua mãe, Agripina, que exercia grande influência sobre suas decisões. No entanto,
Com o tempo, Nero passou a tomar suas próprias decisões, revelando-se rapidamente um homem movido pela ganância, vaidade e desejo de poder absoluto. A princípio, seu reinado foi relativamente popular. Nero era visto como um jovem imperador promissor e relativamente acessível. Contudo, sua relação com a mãe, que inicialmente era protetora, começou a se deteriorar. No ano 59 d.C., Nero ordenou o assassinato de Agripina, buscando libertar-se de sua influência e consolidar seu poder. Esse ato marcou o início de uma série de decisões cada vez mais erráticas e cruéis. A relação entre Nero e sua mãe tem sido alvo de especulações durante séculos. Seu comportamento com ela era descrito como excessivamente íntimo, com rumores de incesto circulando na corte. Relatos de passeios a cavalo com ela, em que as roupas de ambos levantavam suspeitas, tornaram a relação ainda mais controversa. Após a morte de Agripina, Nero mergulhou numa sequência de excessos, incluindo perseguições em massa, especialmente contra os cristãos, a quem ele culpou pelo grande incêndio que devastou Roma no ano 64 d.C. O incêndio de Roma, uma tragédia que destruiu grande parte da cidade, foi aproveitado por Nero para construir um novo palácio imperial, a famosa Domus Aurea, um símbolo de sua crescente megalomania. No entanto, seu comportamento errático e os escândalos que surgiram ao seu redor fizeram com que sua popularidade caísse drasticamente. O governo de Nero foi caracterizado por sua crueldade e luxos extremos, além de uma série de assassinatos dentro de sua própria família. Disse que ele mandou executar sua esposa Otávia, a quem acusou de adultério, e sua amante Popeia Sabina, a quem supostamente matou a pontapés enquanto ela estava grávida. Esses atos contribuíram para seu crescente isolamento do povo romano. No ano de 68 d.C., a situação política em Roma chegou a um ponto crítico. Diante da rebelião nas províncias e da insatisfação generalizada, Nero foi forçado a fugir de Roma. Ele foi perseguido e, finalmente, se suicidou aos 30 anos, deixando um legado de terror e excessos que perduraria na memória coletiva de Roma. Embora seu reinado tenha chegado ao fim, a figura de Nero continuou sendo uma das mais controversas da história do Império Romano, simbolizando a decadência e a autodestruição de um líder que não soube controlar seu poder. Os primeiros imperadores romanos nos deixaram um legado fascinante, mas também profundamente contraditório. Desde as leis morais de Augusto até os excessos e a loucura de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, cada um desses líderes nos oferece uma lição sobre poder, moralidade e os perigos de viver acima das leis que alguém mesmo estabelece. Esses imperadores foram capazes de moldar o destino de Roma, mas a um custo enorme. Sua vida privada, marcada por escândalos, traições e vícios, contrastava com as normas públicas que promoviam. A história de Roma, como a de muitos impérios, é cheia de sombras e luzes, de poder absoluto e decadência interna. Os imperadores, embora fossem considerados semideuses, mostraram que até os maiores podem sucumbir aos seus próprios desejos e defeitos. Agora eu te pergunto, o que você pensa sobre esses imperadores? Você acha que a vida privada deles deveria ter sido diferente para que Roma fosse um império mais forte? Quais lições podemos aprender com seus excessos e erros? Deixe-nos seu comentário e compartilhe sua opinião. E se você ficou surpreso com o que aprendeu hoje, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo sobre a história de Roma.